Bom dia, irmãos. Vamos dar início à aula. Luísa, acho que está um pouco alto, pode ir. Vamos orar para começar? Senhor, aqui estamos nós nesta manhã. Nós viemos diante do Senhor nesse domingo pedir a sua graça, a sua misericórdia, Deus, para abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, nos ajudar a entender essas coisas. Tudo isso que ocorreu na história, todos esses acontecimentos, Deus, que eles não sejam acontecimentos frios, mas que nós venhamos a tirar boas lições daqui, que nós venhamos aprender coisas riquíssimas para a nossa vida cristã e seguir também os bons padrões dos nossos irmãos que viveram antes de nós, Deus. Senhor, traz clareza para nós e nos ajuda nessa manhã, Deus, a aplicarmos essas coisas às nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos dar início aqui então. Essa é a nossa 8ª aula. A gente está falando sobre os batistas, então essa é os batistas parte 2, a última aula que nós vamos explicar aí sobre os batistas. A gente vem falando aí nas últimas aulas, o pastor Danilo deu as 4 primeiras, só relembrando. Às vezes as pessoas estão vindo, às vezes é a primeira vez que você está vindo na escola dominical, às vezes você fica meio perdido, já vai pegar logo o último assunto. Então tem essas aulas todas gravadas e disponíveis na internet. Ali no mural da igreja tem uma folha, você pode pegar o link lá e ter acesso a essas aulas para conseguir acompanhar melhor. Nas primeiras 4 aulas, o pastor Danilo falou sobre a importância de nós termos uma confissão de fé na igreja, como isso ajuda a igreja, como isso traz para nós segurança, e é importante. E nessas 4 últimas aulas, terminando hoje, o nosso propósito era mostrar o quê? Como nós aqui na Aliança do Calvário, nós adotamos essa confissão de New Hampshire, como nós chegamos até ela. Como essa confissão veio parar nas nossas mãos. Então, desde lá do começo da Reforma Protestante, os puritanos até hoje, como essa confissão ela veio a ser escrita, ela veio a ser editada. Isso é para não dar impressão para ninguém que simplesmente a gente achou isso aqui, achou legal e vamos adotar na igreja. Então não, tem toda uma história por trás, tem todo um porquê, e esse é o propósito dessas aulas, justamente explicar isso. Nós vimos aqui, só recapitulando para as pessoas que às vezes perderam algumas aulas aí, a gente começou falando sobre os puritanos. Os puritanos, aqueles cristãos que viveram na Inglaterra no século 17, ali por volta do ano de 1600, e eles foram pessoas que eles estavam inconformados com a igreja do seu país, com a igreja da Inglaterra. Eles não aceitavam o modo como as coisas estavam acontecendo lá. Então foi feita uma falsa reforma, não foi como na Alemanha com Lutero, não foi como Calvino, não foi como John Knox na Escócia, foi uma falsa reforma. Então eles estavam totalmente revoltados com isso, então surgiu esse grupo de cristãos, que nós chamamos eles de puritanos. A gente viu no que eles criam, nas coisas que eles acreditavam, algumas ênfases dos puritanos. Então foram esses homens que viveram tanto na Inglaterra e alguns anos depois também migraram para os Estados Unidos. Então nos Estados Unidos a gente também teve outro grupo lá dos puritanos. Passando isso, nós falamos aqui dessa primeira confissão de fé, que é a confissão de fé de Westminster, que foi a confissão dos puritanos. Eles escreveram essa confissão, fizeram reuniões durante 5 anos e meio lá na abadia de Westminster, em Londres, e produziram essa confissão. Ela é muito importante, porque ela foi a mãe das próximas confissões que vieram. Então, a partir dela, nós temos também a Declaração de Savoy e a Confissão Batista, de 1689, que a gente vai tratar bastante dela hoje. Tem ali para vender ali no fundo. Essa aqui é a capa dela, Confissão de Fé Batista de 1689, e um catecismo puritano compilado por Charles Spurgeon. Então tem ali, se você tiver interesse de adquirir também. Então, a Confissão de Westminster, a Declaração de Savoy e a Confissão de Fé Batista. A gente viu também a trajetória dos puritanos.
Então, durante o período de vida, de sobrevivência desse grupo, tiveram aí 7 rainhas, 7 reis, 2 rainhas, e esse homem aqui, um Lorde Protetor, Oliver Cromwell, que ficou durante 5 anos no poder. Então, foi mais ou menos isso que a gente viu nas primeiras aulas. Um irmão, ele trouxe uma pergunta interessante, aproveitar para respondê-la aqui, e ele perguntou o seguinte: olha, os puritanos, eles acertaram quando eles fizeram uma guerra? Então, se a gente lembrar, quando esse homem chegou ao poder, Oliver Cromwell, ele era um puritano, e eles entraram em guerra contra o rei, e terminou com a decapitação do rei, algo bem incomum na Europa, cortar a cabeça do rei fora. E aí ele perguntou o seguinte: os puritanos agiram corretamente ao entrarem em guerra contra o rei? Jesus não diz que nós devemos orar pelos que nos perseguem, que nós não devemos revidar, por aí vai, o cristianismo não é mais pacífico? Então, essa é uma boa pergunta. Será que esses irmãos agiram certo? Só que, nesse caso aqui, irmãos, a gente tem uma peculiaridade, porque aqui não foi a igreja que entrou em guerra contra o rei, não era isso. Quem declarou guerra contra o rei foi o parlamento inglês. O parlamento era aquelas pessoas como se fossem os senadores e como se fossem os deputados, né? Então, era um órgão político. E o fato é que os puritanos ocupavam muitos desses cargos políticos. Então, muitos puritanos estavam envolvidos na política, faziam parte do parlamento, e eles declararam uma guerra contra o rei. Então, a partir dali, se travou isso. Então, não foi uma igreja específica, presbiteriana, batista, que entrou em guerra contra o rei. Aqui, na verdade, foi uma guerra civil. Foi, então, um próprio estabelecimento político ali, um órgão governamental, uma instituição que entrou em guerra contra o rei, que também já estava desviando os caminhos que a Inglaterra deveria andar, estava oprimindo o povo, que entrou em guerra. Então, nessa parte aqui, é o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, que o Estado, ele tem o poder da espada. O Estado, ele é capacitado, sim, para exercer a ordem, para manter a ordem, para exercer a justiça, e esses homens que faziam parte do parlamento, eram cristãos, eram puritanos, eles entenderam que estava na hora de exercer a justiça ali. Então, aparentemente, pelo menos no meu ponto de vista, não parece que eles erraram ou contrariaram o que Jesus diz aqui. Outra pergunta, o irmão perguntou o seguinte: qual que é a diferença do sábado que os adventistas guardam para o domingo que os puritanos guardam? Não é a mesma coisa? E aí a gente tem uma diferença boa aqui. Os adventistas, eles ficam muito presos ainda naquelas leis do Antigo Testamento, eles também não comem carne de porco, não cumprem, e tem algumas outras diferenças, além de não ser considerado um grupo cristão por nós. Então, os adventistas, eles guardam o sábado como um meio de salvação também. Se uma pessoa não guarda o sábado, automaticamente ela está contra Deus e condenada também ao inferno um dia. Então, a visão adventista ela é muito radical. Os puritanos, eles não colocavam dessa forma. Eles entendiam que era válido, sim, guardar um dia entre 7, porque isso foi o que Deus recomendou no Antigo Testamento, só que não havia esse caráter tão legalista. Por exemplo, aqui na igreja, a gente tem pessoas que trabalham em shopping, em restaurante, e muitas vezes não tem como você não trabalhar no domingo. Então, não é algo que a gente diria, olha, vai ter que pedir demissão do seu emprego, não tem jeito. Os adventistas, eles fazem isso. Tanto que os estudantes não podem fazer o Enem dia de sábado, então eles causam um maior problema. Só que nós cremos que é correto a pessoa guardar um dia entre 7. Se é possível fazer isso no domingo, melhor ainda, porque é a tradição já do cristianismo desde lá que o apóstolo João morreu. Mas se por alguma eventualidade a pessoa não consegue, ela pode fazer isso em outro dia, então não há esse caráter legalista. Então, essas duas perguntas. A gente falou aqui, a Confissão de Westminster, então, escrita pelos 120 dos melhores pastores e teólogos da Inglaterra. Então, 120 pessoas ali muito bem instruídas, uma grande reunião, escreveram
Isso, a Declaração de Savoy, que foi escrita por John Owen, Thomas Goodwin, 2 puritanos muito famosos, e por mais outros 5 teólogos. E, na última aula, sobre os anabatistas. A gente falou deles, foi um grupo de pessoas que surgiu lá da igreja de Zwinglio. Então, Zwinglio, na Suíça, um dos reformadores, surgiu um grupo de pessoas lá que estavam contra Zwinglio e eles queriam que se tomasse medidas mais rápidas para mudar a igreja lá na Suíça. Zwinglio não aceitou a ideia dessas pessoas e daí esse grupo abriu uma igreja própria, rebatizou outras pessoas, eles tinham essa prática do rebatismo, então vamos batizar de novo, depois de adulto, nessa época isso não era comum, e eles fizeram isso. Naquela época, todas as pessoas que rebatizavam começaram a ser chamadas por anabatistas. Era um termo genérico, então. Se você rebatiza, você é um anabatista. Não importa o que é mais que você crê. Rebatizou, é um anabatista. Esses homens foram muito perseguidos. Então, você vê aí na foto um deles sendo afogado. Desses aqui, tanto protestantes como católicos perseguiram os anabatistas. Geralmente os católicos matavam eles queimados e os protestantes afogados. Então tinha até aquela piada horrível que eles usavam, eles falavam, olha, você se batizou quando criança, você se batizou depois de adulto, agora esse é o seu terceiro batismo. E matavam eles afogados aí. Nós vimos também que tem aquele livro, O Espelho dos Mártires, né? Se alguém tiver interesse, é um livro que conta a história das perseguições deles, acho que tem até um vídeo também. Nós vimos também o episódio de Münster, o que aconteceu lá na Alemanha, quando esses homens tomaram o poder. Então, haviam várias coisas erradas lá, os anabatistas promoveram a ditadura, condenaram várias pessoas, um dos líderes tinha 16 esposas, então a poligamia estava solta. Então foi algo que marcou bastante a história anabatista aqui como algo ruim. E nós vimos as heresias, as coisas boas deles, rejeição do batismo infantil, nisso tudo eles se parecem com os batistas, a prática do rebatismo, igreja regenerada, liberdade religiosa e de consciência, separação entre igreja e Estado, essas coisas, e visão memorial da ceia. Essas coisas boas aqui dos anabatistas que influenciaram bastante os batistas também. E o uso firme da disciplina da igreja. E as coisas ruins deles. Isso aqui é só uma passada, gente, porque senão a gente não consegue terminar tudo. Então, as doutrinas, as heresias deles, né? Eles negavam a trindade, então, unidade absoluta de Deus. Eles eram unitaristas, como os testemunhas de Jeová hoje. Então, não aceitavam a trindade. Comunismo. Então, eles se refugiavam e viviam, muitas vezes, em sociedades fechadas, em que outras pessoas não entravam. Pacifismo. Eram contra que cristãos pegassem armas, participassem do exército e todas essas coisas. Dons miraculosos. Então, eles diziam receber revelações do Espírito Santo, eles diziam ainda que Deus estava falando com ele, trazendo novidades aos anabatistas. E mais essas coisas aqui, negavam a queda, negavam o pecado original, negavam a depravação total da humanidade, negavam a doutrina da eleição, negavam que a morte de Cristo removia os pecados e negavam o juízo final e a condenação eterna. Então, um dos irmãos falou, nossa, eu estava quase virando anabatista, depois que eu vi a parte ruim, aí eu desisti dessa ideia. Mas é justamente isso aí. Então, a gente vê que apesar deles terem exercido uma grande influência sobre os batistas não vieram como consequência desse movimento, eles não vieram aí com uma ideia de sucessão. Isso ficou bastante famoso no Brasil com um livro chamado Rastro de Sangue. Então, na década de 70, mais ou menos, se eu não me engano, o pastor Batista criou essa teoria de que os batistas vieram daqui, e isso não é uma verdade. E agora, a gente vai entrar aqui nos batistas gerais. A gente viu, então, que existe 2 grupos de batistas, eu falei para vocês,
um grupo chamado de batistas gerais e o outro grupo chamado de batistas particulares ou batistas reformados, alguns dizem. Qual a diferença, então, desses grupos? O que cada um deles crê? Como foi a história, o nascimento e o término até desses grupos aqui? Então, é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. E aqui, gente, não existem muitos materiais em português sobre esses temas. Não existem muitos livros sobre esses temas traduzidos. Sobre a história dos batistas particulares, na verdade, não existe nenhum livro em português. Todo o material está em inglês. Então, por uma série de interesses aí, muitos desses livros não foram, ou falta de interesse, não foi traduzido para o Brasil. A própria Convenção Batista Brasileira, ela não é muito fã e muito amiga desse ramo, os batistas particulares. Então, esse material aqui, se você procurar, vai ser bem difícil encontrar. Você encontra alguns pastores falando sobre isso, alguns textos esparsos, mas a maioria das coisas realmente é só em inglês. O que diferenciava os batistas gerais dos batistas particulares aqui? Por que tinham esses dois nomes? Os batistas gerais é porque eles acreditavam que a expiação de Cristo, ela era geral. O que isso significa? Vamos lá. Eles diziam o seguinte: Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. A expiação dele é geral, é para todas as pessoas, inclusive para aqueles que vão para o inferno. Então, mesmo aquelas pessoas que se perderem, mesmo aquelas pessoas que forem condenadas eternamente, Jesus também morreu por elas. Só que essas pessoas não vieram a se converter. Os batistas particulares, eles diziam não. Jesus, ele morreu por aquelas pessoas que serão salvas. Então, nenhuma gota do sangue do nosso Senhor foi desperdiçada na cruz. Jesus, ele morreu por aquelas pessoas que um dia estarão no céu. Nenhuma das pessoas pelas quais Jesus morreu, um dia vai estar no inferno. Então, isso foi o que definiu esse nome, geral e particular. Então, a morte de Jesus, ela foi geral ou foi particular? Só que, na verdade, tem muitas outras doutrinas que diferenciam um grupo do outro. Geralmente, os batistas gerais, eles estão mais ligados aos anabatistas e à teologia de Jacó Armínio, o arminianismo. E os batistas particulares, mais ligados aos puritanos ingleses e também às doutrinas ali de Calvino, a teologia calvinista. Como surge, então, essa igreja dos batistas gerais? Vocês vão lembrar que lá em Londres, na época dos puritanos, outro nome para os puritanos, eram os separatistas. Então, eles se separaram da igreja da Inglaterra, eles não queriam ficar juntos. Entre esses separatistas, haviam dois homens, chamados John Smith e John Robinson. Esses dois homens, eles foram perseguidos pela igreja da Inglaterra e eles decidiram deixar a Inglaterra. Então, eles eram pastores, as suas duas igrejas juntas tinham em torno aí de 150 pessoas. Eles pegaram todas essas pessoas e se mudaram todos para a Holanda. Lá na Holanda, eles encontraram um outro pastor, chamado Francis Johnson. E fizeram amizade com esse pastor, se uniram com ele. Então, John Smith e John Robinson, esses dois homens saem da Inglaterra, vão para a Holanda, encontram um outro pastor lá chamado Francis Johnson e se unem com esse homem, fazem uma igreja só com ele. Passado algum tempo, começam a ter algumas brigas, algumas divergências entre eles, a respeito de termos. Um entendia que diácono na Bíblia era um cargo, presbítero era outro, John Smith, os outros entendiam que era a mesma coisa, e por conta de uma discussão nesses termos aí, eles brigaram entre si e se separaram. Então, John Smith ele vai para um lado, John Robinson e Francis Johnson vão para outro lado. Então, houve uma divisão aí nessa época. Conforme foi passando o tempo, novas divisões aconteceram, até que John Smith, esse primeiro pastor, ele se une com um homem chamado Thomas Harris. Então, junto com Thomas Harris, eles têm uma igreja ali.
Thomas Harris era um advogado famoso, ele tinha dinheiro e ele acabava sustentando boa parte ali da igreja e de John Smith. Os dois também brigaram, surgiu aí outra divergência entre os dois. Thomas Harris ficou inclusive muito magoado com John Smith, e ele chegou a dizer que esse homem caiu da graça, esse homem perdeu a salvação, esse homem não é um cristão verdadeiro. E John Smith, ele começa ali a se misturar com os anabatistas, com os menonitas na Holanda, e crê em várias coisas heréticas. Então surgiu muitos problemas. O que Thomas Harris faz? Ele, com um grupo de pequenas pessoas, eles saem da Holanda e eles voltam para a Inglaterra. Então, com esse pequeno grupo, eles voltam lá para a Inglaterra e abrem uma igreja na Inglaterra. Essa é considerada a primeira igreja dos batistas gerais. Então, aqui está a origem dos batistas gerais. É claro, irmão, que isso aqui é só um resumo. Daria para falar umas 2 aulas aí, para explicar ponto por ponto, mas a nossa ideia é só dar um pano de fundo. Então, os batistas gerais vieram daí, desse homem, Thomas Harris, que saiu da Holanda, voltou lá para a Inglaterra e abriu uma igreja. A partir desse momento, os batistas gerais, eles começam a se desenvolver e se aproximar muito dos anabatistas. Então, eles começam a se aproximar muito daquele primeiro grupo ali. E começou a incorporar muitas daquelas doutrinas nas igrejas deles. Então, muitas heresias começaram a entrar. O próprio unitarismo, a negação da Trindade, começou a entrar aqui na vida dos batistas gerais, e cada vez mais na Inglaterra eles foram diminuindo, o número de pessoas foi caindo nas igrejas deles, então eles foram cada vez diminuindo mais, até que em algum momento, entre o século 17 e 18, eles deixaram completamente de existir. Esse grupo aqui se extinguiu, esse grupo aqui acabou. 3 razões principais para isso. A primeira, as heresias. Então, essas heresias que começaram a entrar dos anabatistas na igreja dos batistas gerais fez com que se extinguissem. A segunda, eles não aceitavam casamento fora da igreja. Então, eles diziam, você está aqui na nossa igreja, você não pode se casar com uma pessoa de fora, de outro lugar, não. Você tem que se casar aqui dentro. Então, isso fez com que os membros cada vez mais fossem diminuindo. Então, era realmente uma dificuldade. Às vezes as pessoas tinham que sair da igreja para poder casar, não tinha ninguém lá dentro. E o terceiro motivo é que eles proibiam de ter prédios públicos para culto. Então não havia uma igreja aberta. As reuniões eram em casa, então não era algo que as pessoas passavam, olhavam, entravam, era algo um pouco mais restrito. Então, esses são os 3 motivos principais pelos quais eles deixaram de existir. Então, isso fica muito claro para nós o quê? Que os batistas, depois eles continuaram, tanto que o pastor Danilo disse ontem, os batistas são, ainda hoje, os maiores propulsores das missões mundiais, que mais enviam missionários. A origem desses batistas, de todos os batistas hoje, eles não podem ter vindo desse grupo aqui, porque esse grupo se extinguiu, esse grupo terminou, esse grupo, ele acabou. Então, a origem de todos os batistas não vem dos batistas gerais. Esse grupo aqui ele foi reavivado 100 anos depois, ele foi reavivado lá na Inglaterra por um pastor em 1770 chamado Dan Taylor, um pastor congregacional. Dan Taylor, ele ficou conhecido também porque ele liderou algo que foi chamado de Nova Conexão na Inglaterra. E ele começou a ressurgir com essas ideias dos batistas gerais, e depois ele tentou fazer uma junção dos 2 grupos, os gerais com os particulares. E aqui é onde entra a história um pouco de Charles Spurgeon também, porque quando isso começou a acontecer na Inglaterra, ele foi muito contra Charles Spurgeon e ficou conhecido como controvérsia do declínio. Eles diziam que os batistas estavam entrando num declínio muito grande, e realmente foi isso que aconteceu. Spurgeon ele se separou da convenção batista lá na Inglaterra. Os batistas foram por um caminho bem ruim, começaram a dizer que a Bíblia não era inerrante,
e vários outros problemas, e o Spurgeon ele ficou afastado disso. Aquela foto que a gente viu, a primeira na abertura da aula, é da igreja dele, que permanece de pé, uma boa igreja até hoje, com, se não me engano, mais de 1.000 crianças na escola dominical todo domingo de manhã. Então, prevaleceu lá. Essa então é a origem dos batistas gerais, irmãos. Agora, os particulares. Eles foram diferentes, a origem deles, dos gerais. Enquanto os gerais, eles nasceram lá na Holanda, foram bastante influenciados pelos anabatistas e os menonitas, e seguiram essa linha do arminianismo, os batistas particulares, eles não têm nada a ver com esse grupo. Eles não tiveram contato com aquele outro grupo. Eles nasceram lá em Londres, na Inglaterra, com influência dos puritanos, foram mais influenciados pelos puritanos e pela teologia de João Calvino. Como eles começam então? Uma igreja separatista começou lá na Inglaterra também, uma outra igreja, geralmente se chama ela de JLJ. Então, a igreja JLJ, ela ficou conhecida assim por conta dos seus 3 primeiros pastores, Jacob, Lathrop e Jesse. Então, JLJ foi o nome que essa igreja ficou conhecida. Então, uma igreja lá na Inglaterra, separatista também, que estava totalmente dissociada da igreja holandesa e também da igreja da Inglaterra, começa em 1616. Quais eram as características, o que era ensinado, o que eles criam lá nessa igreja? Em primeiro lugar, eles eram mais brandos do que os batistas gerais. Os batistas gerais, eles começaram a ir para um lado de dizer que quem não estava na igreja deles estava em grave erro, em grave heresia. Então, eles não aceitavam a igreja da Inglaterra, dizia que era uma falsa igreja. Já essa igreja JLJ, eles diziam o seguinte: olha, a igreja da Inglaterra tem muitos problemas, mas não é uma heresia por completo assim. Então, eles eram menos radicais, eles não eram tão duros como os gerais. Eles eram de uma teologia também calvinista, essa igreja JLJ na Inglaterra. Eles defendiam alguns pontos e era uma igreja marcada por muitos debates teológicos. Então havia uma reunião constante dos membros ali e eles debatiam muito os temas em tom amigável. Então havia uma intensa discussão ali, desejando realmente chegar a doutrinas verdadeiras. E começou a ter um debate sobre batismo infantil nessa igreja. E eles começaram a discutir se era bíblico batizar criança ou se não era. E aqui foi um divisor de águas nessa igreja. Alguns membros entenderam que era errado se batizar crianças, alguns membros entenderam que o batismo é só para adulto, e em uma das conversas ali, eles viram que não daria mais para caminhar junto com essa igreja. E aí eles resolveram se separar dela. Tiveram lá uma reunião, foi uma separação totalmente amigável, conversaram com esses pastores aqui, dessa igreja JLJ, e um grupo de irmãos deixam essa igreja por rejeitarem o batismo infantil, e eles fundaram lá em Londres outras 2 igrejas. Então, aqui é onde começam os batistas particulares. Quando essas pessoas saem dessa igreja, JLJ, e fundam outras 2 igrejas em Londres, aqui é o início das igrejas dos batistas particulares. Essas 2 igrejas, a partir daí, eles vão batizar pessoas adultas, eles vão negar o batismo infantil, não vão mais batizar crianças. E aqui uma novidade muito grande, eles vão começar a praticar o batismo por imersão. Até esse momento aqui, mesmo os anabatistas, eles não afogavam as pessoas para batizar, igual acontece hoje. Você vai na piscina e afoga a pessoa. O batismo era por afusão. Então, eles jogavam água sobre a pessoa, mesmo os anabatistas. Então, esse pessoal aqui, dessas novas igrejas, dos batistas particulares, eles trazem essa novidade, eles veem que o que João Batista fez, o batismo no Novo Testamento, eles entendem que é por imersão, por descer as águas realmente. Esse grupo aqui,
ele foi se desenvolvendo. Dessas outras 2 igrejas, surgiram mais 5, até que se tornaram 7 igrejas lá em Londres. Alcançaram esse número, então, de 7 igrejas batistas. Isso em 1644. Então, é aí que começam os batistas particulares. E não tem dúvida, gente, todos os batistas que vieram de lá até hoje, vieram desse grupo aqui. Porque o outro se extinguiu, somente esse grupo ficou vivo e esse grupo se expandiu. Então, todos os batistas vieram daqui. Tanto que a gente vai ver que os batistas no Brasil, a primeira confissão deles, até aí 90 anos atrás, não menos, bem menos que 90, depois a gente vai ver. Mas até pouco tempo atrás, a confissão deles era essa aqui, Confissão de New Hampshire, uma confissão batista particular. Então, todos os batistas vieram desse grupo. Então, todos os batistas vieram aí do movimento separatista inglês. Esse é o berço deles. E aí que a gente entra na Confissão de Fé Batista de 1644. Não é a nossa, não é essa outra aqui de 1689 ainda. De 1644, a primeira Confissão Batista. O que começou a acontecer lá em Londres? O que começou a acontecer na Inglaterra? A cidade começou a ficar bem alvoroçada lá. E as pessoas começaram a dizer, esse grupo aí que batiza os outros, esse grupo aí que diz que tem que batizar depois de adulto, esse grupo aí é tudo anabatista. Esse grupo aí vai promover em Londres a mesma desordem que promoveram lá em Münster, na Alemanha. Eles vão tomar o controle da cidade, vai ter poligamia aqui, vai ter bagunça na cidade. Então, eles começaram a falar contra essas 7 igrejas, contra essas pessoas aqui. Então, os opositores dos batistas começaram cada vez a depreciar eles mais e inventar mentiras a respeito deles, a respeito das suas crenças, e começaram a ser confundidos, então, com os anabatistas e com os batistas gerais. Então, começaram a colocar todo mundo dentro de um saco só. Batizou criança e anabatista, vai ter problema no país. Então, essas igrejas passaram por perseguições, por problemas aqui. Só que, na verdade, gente, os batistas, eles eram cidadãos honestos. Eles eram boas pessoas. Eles eram pessoas que procuravam cumprir as leis civis lá na Inglaterra. E esse fato deles serem vistos como anabatistas não era algo correto. Só que os jornais começaram a divulgar isso. Os outros pregadores começaram a acusar eles disso. As outras igrejas, não só a igreja da Inglaterra, mas até algumas presbiterianas, congregacionais, começaram a ficar contra esses irmãos. E eles foram ficando cada vez mais acuados, cada vez mais jogados para o canto. E é daí que surge, então, essa confissão, a confissão de 1644. Foi necessário, então, que eles escrevessem esse documento para mostrar claramente no que eles criam. Então, eles falaram, vamos aqui escrever uma confissão de fé, vamos deixar isso público para todas as pessoas verem no que creem os batistas, que eles não são como os anabatistas, que eles não têm esses erros, e a grande verdade é que eles concordavam em quase tudo com os outros irmãos ali da Inglaterra, eles concordavam em quase tudo. A única distinção e o único problema deles era com a questão de se batizar crianças. Então, esse aqui é o documento oficial dessas igrejas, que eles escrevem justamente para mostrar que eles não eram anabatistas. Então, foi escrito lá em Londres, em 1644, por 15 pastores batistas particulares, para evitar essa confusão. Lá no prefácio da confissão, a gente lê isso aqui, a confissão de fé de 7 congregações ou igrejas de Cristo em Londres, que são comumente, embora injustamente, chamadas de anabatistas, publicada pela vindicação da verdade e a informação dos ignorantes, semelhantemente para a remoção daquelas calúnias que são com frequência, tanto no púlpito e por impresso, lançado injustamente sobre elas. Então, é para isso que ela foi escrita, para dissipar,
para mostrar que os batistas, na verdade, eles tinham uma base teológica firme, que se assemelhava muito a todos os puritanos da época, com exceção desse ponto do batismo. É interessante, gente, a gente vê aqui 1646, isso aqui é antes da Confissão de Westminster. Então, a Confissão Batista, essa primeira aqui, ela vem antes daquela Confissão dos Puritanos. Então, desde aqui, eles já escreveram algo, e isso aqui se manteve muito na nova Confissão. A gente vai falar as mudanças que teve, só que isso é antes da Confissão de Fé de Westminster. Essa, então, a primeira Confissão Batista. A segunda, Confissão de Fé Batista de 1689. Na verdade, ela foi escrita em 1677, só que só foi publicada em 89. O que estava acontecendo nessa época aqui, para a gente entender o porquê que ela é tão parecida com a confissão que os presbiterianos adotam hoje, que é a de Westminster. Qual que era o contexto político aqui, quando essa segunda confissão foi produzida? O rei, há pouco tempo, tinha sido decapitado pelo Oliver Cromwell e pelas guerras que tiveram ali. Então, houve essa grande guerra civil. O Cromwell assumiu como protetor da Inglaterra e ele começou a mudar várias coisas políticas lá no país. Depois, Cromwell morreu e aí a gente teve... Vamos voltar lá, às vezes fica muito complicado para as pessoas só ouvirem. Só um pouquinho. Quando Cromwell morre aqui, volta aqui a linhagem dos Stuart. Então a gente vê a primeira linhagem, dinastia dos Tudor, toda uma família que reinou. A segunda, dinastia dos Stuart, que reinou na Inglaterra. Quando Cromwell morre, volta aqui Carlos II, né? E a dinastia dos Stuarts voltam então. E o que começou a acontecer nessa época aqui é que novamente eles começaram a ser perseguidos. Então houve uma grande perseguição na Inglaterra aos puritanos e eles começaram de novo a resistir a essas pessoas, inclusive os batistas. Passado esse tempo, vem um homem chamado Guilherme de Orange e a sua esposa, e eles são protestantes, e eles tomam o controle da Inglaterra, e eles trazem paz para o reino, eles trazem liberdade religiosa. A partir desse momento, quem quiser abrir uma igreja, tem liberdade para isso, tem liberdade de manifestação de pensamento, de crença, o Estado não vai interferir mais nessas coisas. Então, é um período de pacificação que a Inglaterra entra. É um período que depois de bem mais de 100 anos de brigas, de perseguição, de morte, de sangue, de repente o país agora está pacificado, as coisas estão melhores, as pessoas estão mais tranquilas. E o que os batistas veem depois desse período de trevas? O que eles pensaram? A gente não pode criar caso aqui e tentar começar a brigar de novo. E tentar começar a criar novas discussões teológicas. Então eles entenderam o quê? Que junto com os presbiterianos, que já tinham a sua confissão de fé, juntos com os congregacionais, que tinham a declaração de Savoy, eles deveriam então estar juntos com esse grupo. E o que eles resolvem fazer é o seguinte: vamos pegar essa nossa confissão de 1644, vamos expandir ela, aumentar algumas coisas e vamos deixar a linguagem bem parecida com a confissão de Westminster. Não é uma cópia aqui, os batistas tinham lá os seus distintivos, só que eles reafirmaram a sua fé e eles resolveram deixar as coisas bem parecidas, para que não tivesse aquela ideia de que, se você é presbiteriano, você crê totalmente diferente dos batistas. Se você é congregacional, você é um herege, porque os batistas que são verdadeiros. Então, eles não tinham nenhuma intenção de serem dessa forma, de brigarem por conta dessas questões. Então, eles procuraram unidade nessa época. E é isso que a confissão de 1689, ela faz. Ela foi escrita primeiro em 1677, ainda era um período meio turbulento na Inglaterra, então ela não foi publicada, as pessoas que escreveram não assinaram seus nomes, só depois, em 89, é que eles divulgaram isso. Essa confissão ela é mais detalhada e é um desejo de realmente
trazer uma união entre as igrejas reformadas aí. Um historiador, ele diz o seguinte: em seus esforços para mostrar grande acordo com outros grupos protestantes, eles decidiram por fazer uso de muitas palavras iguais em ambos os artigos, em que a nossa fé e doutrina é a mesma deles. Com espírito humilde, eles afirmaram: nós não temos nenhuma coceira no ouvido para obstruir a religião com novas palavras, mas prontamente concordamos com a boa forma de expressão que tem sido, de acordo com a Sagrada Escritura, usadas por outros antes de nós. Thomas Nettles, esse aqui é um dos melhores historiadores aí dos batistas, dos Estados Unidos. Então, é claro que realmente havia pontos divergentes, principalmente com relação ao batismo infantil, mas havia esse desejo de unidade dos batistas. Vou ler aqui um pedaço, se alguém tiver com a confissão, com essa aqui também pode abrir, lá na página 109, um apêndice da época. Quando a gente fala de história, irmãos, é importante a gente ver o que as próprias pessoas escreveram, para ver se realmente é verdade. Então, lá na página 109, no apêndice, lá no primeiro parágrafo, no meio, eles falam assim, ó: também que nós nos empenhamos diligentemente para manifestar que nos principais itens do cristianismo concebemos as mesmas coisas e temos expressado a nossa fé com as mesmas palavras que em ocasiões semelhantes foram pronunciadas por sociedades de cristãos antes de nós. Então eles estão dizendo aqui, ó, a gente não inventou a roda aqui não. Pessoas que expressaram antes de nós a fé, nós cremos da mesma forma. Mais para frente eles dizem assim: embora discordemos de nossos irmãos pedobatistas que batizam crianças, no que diz respeito ao batismo e administração do mesmo, e outras particularidades que dependem necessariamente de nosso entendimento dessa ordenança, ainda assim não deveríamos ser mal interpretados. Então, há esse desejo deles de não serem mal interpretados. E aí eles vão falar aqui, ó, seguindo a paz com santidade, e, portanto, sempre mantemos perante nossos olhos o bendito irenismo e a palavra conciliadora dos apóstolos. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus os esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3, 15 e 16. Então, esse era o desejo deles de promover essa união aqui. E os batistas particulares, eles foram muito importantes para a Inglaterra. Vamos ver o que outro historiador fala aqui. Ele diz assim: a Escócia tornou-se a terra do presbiterianismo. Esse não é o caso da Inglaterra. Existem muitas poucas igrejas presbiterianas na Inglaterra. Algumas centenas adotaram a Confissão de Fé Batista de 1689 como a sua base doutrinária. Sem essas igrejas, o puritanismo teria sido praticamente extinto na Inglaterra. Então, o puritanismo ele se manteve vivo com e entre os batistas aqui. Há uma lição aqui: a fidelidade às confissões é importante. Quando os batistas particulares se afastaram de sua herança puritana, representada por sua confissão de fé de 1689, eles caíram em declínio. Vocês lembram o que aconteceu com Spurgeon, que a gente falou. Quando retornaram àqueles princípios, eles reviveram e prosperaram. Daquele livro, Quem Foram os Puritanos e o que eles ensinaram. Então, os batistas aí foram realmente um grupo muito importante para manter aquelas doutrinas dos puritanos vivas novamente. Então, essa é a confissão de 1689. E como que a gente chega até a nossa aqui de New Hampshire? Como é a história dessa aqui? Por onde ela vem? Em 1742, essa mesma confissão de fé batista, que estava já em vigor lá em Londres, ela vai para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, eles colocam outro nome lá, eles chamam ela de Confissão de Fé Batista de Filadélfia. Então,
eles deram esse nome para a Confissão de Fé Batista, apenas mudaram o nome, fizeram poucas alterações, mas eles fizeram essa mudança. Então, a Confissão de Fé Batista de Filadélfia. Passado um tempo, depois disso, essa confissão, eles viram que ela era grande e eles queriam produzir algumas igrejas algo um pouco mais resumido da fé cristã. Então, eles acharam que alguns assuntos não precisavam de tanto detalhamento. Por exemplo, a Trindade. Eles pensavam, olha, todo mundo crê na Trindade já. A gente não precisa detalhar ponto por ponto. Vamos fazer um resumo aqui dos pontos principais. E é aí que surge a Confissão de New Hampshire, em 1833, lá nos Estados Unidos. Então, essa confissão que nós adotamos aqui na igreja, ela é um resumo dessa aqui, que pelos próprios autores não pode discordar em nada dessa. Então, é apenas um resumo, algo mais sintetizado para estudo, igual a gente vai fazer nas próximas aulas. Então, nasceu aí a Confissão de Fé Batista de New Hampshire em 1833. Ela foi aceita por muitos batistas norte-americanos lá nos Estados Unidos. Essa foi a confissão de muitas igrejas batistas lá. E os batistas no Brasil vieram missionários dos Estados Unidos e fundaram igrejas aqui no Brasil também. O primeiro missionário, chamado Zacarias Clay Taylor. Então, ele fundou a primeira igreja batista da Bahia, lá em 1882. Então, os batistas começam aqui no Brasil, 1882, lá na Bahia, primeira igreja batista. Depois, outras igrejas vieram, uma outra, com um pastor chamado William Buck Bagby. Ele adotou logo lá também no Rio de Janeiro, em 1884, abriu uma igreja e também adotou essa confissão aqui de New Hampshire. Então, no Brasil, durante todo o tempo, a confissão adotada foi a Confissão de Fé de New Hampshire. Foi essa herança que nós tivemos. No Brasil, foi assim que os batistas começaram. Em 1916, a Convenção Batista Brasileira adotou a tradução feita por Zacarias Taylor. Em 1882, a Confissão de Fé de New Hampshire, de 1833. Então, eles mudaram o nome e colocaram o nome de Confissão de Fé dos Batistas Brasileiros. Então, essa foi a confissão adotada aqui no Brasil durante todo o tempo dos batistas. Um historiador, ele vai dizer o seguinte. Então, aqui, Confissão de 1833 de New Hampshire. Ele diz o seguinte: com a chegada dos missionários batistas norte-americanos ao Brasil, chegaram também as primeiras confissões de fé. As igrejas batistas que foram iniciadas no Brasil, sem exceção, eram confessionais. Então, não era que cada um cria no que achava certo, cada igreja cria no que achava certo. Não, eram confessionais. Esse fato desmente por completo a ideia muito propagada no Brasil de que os batistas não tinham credos ou confissões de fé. Não só tinham credos e confissões, como também dispunham de catecismos. E toda a igreja batista no Brasil, a princípio, era organizada sob a bandeira de uma confissão de fé calvinista. A primeira confissão a ser utilizada nas igrejas brasileiras foi a Confissão de Fé de New Hampshire, um documento dos batistas particulares, muito embora já houvesse uma fragmentação doutrinária em andamento entre os particulares nos Estados Unidos. Em 1882, a Igreja Batista em Salvador foi organizada destacando a adoção da Confissão de Fé de New Hampshire. Um outro professor também, Marcos Paixão, ele diz o seguinte: a declaração de fé de New Hampshire só foi oficialmente abandonada pela Convenção Brasileira em 1986, em sua 67ª Assembleia, realizada em Campo Grande. O problema foi de lá, Caio. Foi os campograndenses que atrapalhou a coisa.
Então, isso mostra que desde a chegada dos batistas no Brasil, mais precisamente, desde a organização da primeira igreja batista em Salvador, ocorrida em 82, quando ainda nem mesmo existia uma convenção batista brasileira, até o ano de 1986, os batistas tinham a declaração de New Hampshire como sua confissão, um período que durou 104 anos. Por 104 anos, todas as igrejas eram organizadas com uma confissão de fé afinada com a teologia dos batistas particulares e dos puritanos. Então, gente, só em 86 que a Convenção Batista Brasileira foi mudar isso aí. Então, 86, 96, 2006, 23 anos atrás só, é que realmente os batistas no Brasil, eles abandonaram essa confissão que justamente, 33, que justamente nós estamos aqui adotando hoje na igreja. Então, tudo o que os batistas, oficialmente, eles abandonaram a sua herança histórica, nós vemos como isso é prejudicial e como nós devemos resgatar essas coisas. Hoje no Brasil já existem muitas igrejas batistas que têm voltado à sua origem e eles têm voltado a ter a confissão de 1689, a confissão de New Hampshire também. E aqui na Aliança do Calvário, o ramo do cristianismo que nós mais nos assemelhamos é entre os batistas. Nós não batizamos crianças como os presbiterianos, os congregacionais, e toda a nossa teologia, ela é mais alinhada com esse grupo. É por isso que nós temos adotado, que o pastor Paulo, os outros pastores, têm adotado essa confissão para a nossa igreja, como um símbolo de fé saudável, como algo que pode nos ajudar a dar uma boa direção para as pessoas que vêm, que ingressam no cristianismo, tanto vindo de outras igrejas onde não se tinha confissão de fé, como também vindo de fora do cristianismo mesmo, de outras religiões. Então, não é errado a gente dizer que os batistas, eles vêm aí desde a Reforma Protestante, passando pelos puritanos, passando pelos Estados Unidos, chegam a nós no Brasil, passam pela confissão de 1689, chegam aqui em New Hampshire e é o que nós temos adotado aqui na igreja. Então, irmãos, essa é a história, para vocês verem que o nosso interesse aqui é justamente evitar que eu disse lá na primeira aula, igual aquela menina, perguntaram para ela, como que é a história da sua igreja? Começou aí uns 10 anos atrás, quando meu pastor reuniu as pessoas. Então não, a nossa história remonta aqui a muitos anos de cristianismo. Nossa história remonta aqui, na verdade, a muitas pessoas que já creram antes de nós nessas coisas. Esse é o nosso desejo, que os irmãos entendam que o cristianismo não começa do nada, não começa com o que eu penso, mas realmente há uma longa tradição, há pessoas que interpretaram muito bem a Bíblia antes de nós. É que nós não temos tempo para falar dos batistas de destaque, os principais aí, falar da história de Charles Spurgeon, da história de A.W. Pink, Benjamin Kitt, grandes teólogos batistas, o próprio William Carey, nome aí do nosso colégio, também foi um grande batista, que era uma pessoa que promoveu muito as missões lá na Índia. Então, a gente não tem tempo para entrar nesses detalhes, mas é até um estímulo para os irmãos pesquisarem, conhecerem essas pessoas que vieram antes de nós, como elas viveram aí. Se alguém tiver aquele livro que a gente vendeu um tempo aqui na igreja, Com Vergonha do Evangelho, do John MacArthur, no apêndice daquele livro, tem justamente, tirei algumas informações de lá, um capítulo lá no apêndice chama A Controvérsia do Declínio, que ele vai contar a história de Spurgeon, a briga dele na Inglaterra, como ele também ficou muito depressivo por conta disso, e ele chegou muitas vezes, o Spurgeon é interessante, que às vezes ele nem queria pregar, ele ficava deitado às vezes na cama durante o dia inteiro, ele ficava extremamente angustiado por conta da situação da igreja, por conta de uma outra tragédia que teve na igreja dele também, de um incêndio que matou várias pessoas, e ele era alguém que ficou muito depressivo.
E o Spurgeon, às vezes, ele não queria, chegava no domingo, ele não queria ir para a igreja. Os membros pegavam ele, arrastavam ele para o púlpito, incentivavam, animavam ele, e aí ele pregava, e eram as melhores pregações. E ele saía do púlpito, muitas vezes desanimado, muitas vezes ainda triste. Então, foi um homem que lutou para que a fé batista permanecesse lá na Inglaterra, para que ela fosse purificada, e a gente tem aí como herança a igreja dele hoje, né? Pastoreada pelo pastor Peter Masters, Tabernáculo Metropolitano, lá em Londres, que é uma das poucas igrejas da Europa que são saudáveis, que não foram transformadas em bares, em museus, essas coisas. Então a gente vê como isso é saudável. A partir da próxima aula, domingo que vem, o pastor Danilo ele já vai começar a falar mesmo da confissão de fé. Então a gente viu como a gente chegou aqui. Agora vamos estudar, né? A gente falou tanto do que foi, como foi. Então a gente vai entrar ponto por ponto aqui. O primeiro, das Escrituras. Então se vocês verem aí, das Escrituras, tem várias referências bíblicas, textos. Então a gente vai começar a entrar nesses pontos e explicar bastante, como ele disse ontem. Então, é isso, irmão. Se ficou alguma dúvida de alguma coisa, vocês podem depois ainda perguntar no particular. Vamos orar? Senhor, aqui estamos nós, Deus. Deus, diante de tudo que nós estudamos, diante de tudo que foi apresentado aqui, o nosso pedido, Deus, é que o Senhor nos ajude a ter o fervor dos nossos antigos irmãos. Nosso pedido é que o Senhor nos dê um coração tão voltado para amar o Senhor como esses irmãos amaram. Nos dê, Senhor, um coração como o deles, fervendo, queimando pelo Evangelho, Deus. São histórias, Deus, que passaram por muitos anos, muito sangue ficou para trás, muitas ruas, Senhor, estiveram ali com pessoas deitadas, mortas por essa fé que nós professamos hoje. Nos dê a mesma coragem, a mesma ousadia e o mesmo espírito que esses irmãos tiveram, Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrados.